Bom dia, queria enviar meu cordial bom dia a todos aqueles que nos veem e ouvem pela TV e Rádio Assembleia, aos senhores deputados, senhoras deputadas, aos servidores aqui da casa, demais trabalhadores da imprensa. Hoje, 30 de junho de 2015, o Congresso Brasileiro, a Câmara Federal em específico, poderá tomar uma decisão muito equivocada. Entrará em votação hoje no plenário da Câmara a PEC 171, que reduz a maioridade penal no Brasil. Tema que, obviamente, já ocupei nesta tribuna por diversas vezes. É uma lamentável coincidência que, no dia 30 de junho, hoje, também os jornais do Brasil estampem os dados do mapa, do mais novo mapa da violência, uma série que há muitos anos, há mais de 10 anos, é publicada pelo professor Júlio Jacob. O professor Júlio, ele nos traz dados estarrecedores sobre a morte de adolescentes no Brasil. Nós, enquanto o debate no Brasil, lamentavelmente por vozes conservadoras, muitas vezes impulsionando um populismo penal que acha que os nossos problemas devem-se pela ausência de leis penais, o mapa da violência nos diz o contrário. Nos últimos 20 anos, nós nunca tivemos a edição de tantas leis penais. E, ao contrário de nos tornarmos uma sociedade mais segura, o hiperencarceramento, ele nos tornou uma sociedade mais violenta. E quanto mais nós encarceramos, a faixa etária de envolvimento em atos violentos vai decaindo. E há uma mutação do envolvimento de adolescentes e jovens no território brasileiro, em que, em especial, os estados do Norte e Nordeste, especialmente do Nordeste, se tornam mais violentos para seus jovens e adolescentes. Eu vou dar um dado que me parece, para nós aqui no Parlamento Estadual, o mais estarrecedor. Em 10 anos, o número de homicídios de adolescentes no estado do Ceará cresceu 436%. Vou repetir. Em 10 anos, dados do mapa da violência, extraídos do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Informações de Mortalidade, o Ceará pula da 19ª colocação em número de homicídios de adolescentes para a 3ª pior colocação do Brasil. 436% a mais de homicídios de adolescentes. 436% a mais de homicídios de adolescentes. De acordo com um outro estudo, o IHA, o Índice de Homicídios de Adolescentes, que inclusive faremos uma audiência aqui no dia 13 de julho, nós vivemos na pior capital em índice de homicídios de adolescentes. Então, partamos desse pressuposto. Os dados do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Informações de Mortalidade, a nossa vida, a nossa sensibilidade, já dizem, nós vivemos um verdadeiro morticínio de adolescentes e jovens. Mas qual é a resposta estatal? A resposta estatal é um plano de longo prazo para pensar como é que você reduz o envolvimento
destes adolescentes e jovens com a exposição, com a violência, com o envolvimento com a violência, é pensar como é que nós vamos enfrentar um verdadeiro extermínio da juventude nesse país? Não. A resposta é a resposta clássica, velha, populista e, sobretudo, cara, ineficiente e injusta, que é o hiperencarceramento. Nós já estamos com a 6ª população carcerária do mundo e se quer, em especial, achar que a severização das penas, a ampliação desse sistema será bom para o Brasil. Muitos assim pensam porque acham que nós não temos um sistema de responsabilização para adolescentes. Tecnicamente equivocada é esse pensamento. Tecnicamente equivocado esse pensamento. Nós já temos um sistema de responsabilização que sanciona quaisquer pessoas que cometam atos ilícitos a partir dos 12 anos de idade. Dispositivo legal existe, portanto, não se trata da ausência de dispositivo legal. Não se trata da ausência de mecanismos legais que permitam, inclusive, Vossa Excelência permite uma parte? Permitam executar a sanção conforme ela tenha que cumprir seu objetivo. Qual seja? O objetivo socioeducativo. Nós temos, inclusive, eu vivo essa matéria, não só estudo, eu vivo essa matéria há muitos anos, nós já temos um dos sistemas de responsabilização no mundo em que a idade de responsabilização começa mais cedo. A questão, portanto, não se trata de dotar o judiciário de mecanismos e dispositivos penais, mas tem, inclusive, nós aqui, que fiscalizarmos o dispêndio orçamentário para a execução desse sistema. Nós temos um sistema de responsabilização que, se ele é falho, não é por causa da lei. Ele é falho, sobretudo, pela incapacidade de gestão, pela incapacidade de execução dos orçamentos, pela incapacidade de fazer com que esta sanção ela cumpra os seus objetivos. E, portanto, qual é a saída populista? É responder, obviamente, ao medo da maioria da sociedade, responder ao clamor da sociedade, ao invés de pensarmos medidas estratégicas no curto, médio e longo prazo, e fazermos o que os outros países já fizeram. Outros países que reduziram as suas taxas de violência não foram, obviamente, pelo caminho do hiperencarceramento. Os outros países, meus amigos, a roda já está inventada. Não precisa inventar a roda. Quando você ocupa os territórios não militarmente, não na lógica da guerra, mas, sobretudo, para evitar o conflito, ampliando o exercício de direitos, o investimento em políticas sociais, desde a urbanização, desde a infraestrutura urbana, que envolve praça, iluminação, arruamento, mas, sobretudo, a oferta de política, você entende, naqueles territórios, no mundo, eles conseguiram reduzir a taxa de homicídios. Isso o mundo. Não estou falando só do mundo rico, não. Eu estou falando da Colômbia, eu estou falando da Zona Sul de São Paulo. Veja, nós estamos aqui com os dados. Olha, enquanto o Ceará salta 436% em 10 anos, é bom perguntar quem foi que governou o Ceará nos últimos 10 anos. Está aqui os dados. De 2003 a 2013, nós temos um aumento de 400% no número de... Agora, será que foi assim no Brasil inteiro? Foi não. Nós tivemos, inclusive, queda. Você pega São Paulo, por exemplo, você teve queda de 62%, você teve Rio de Janeiro, queda de 28%, Pernambuco, queda de 16%. Ou seja, a lei penal é a mesma lá e é a mesma aqui. Portanto, o problema não é da lei penal. Não é um problema do dispositivo legal. Está muito mais vinculado a outros fatores
sobretudo, da gestão da política social. Porque se fosse um problema da lei, essa taxa de crescimento da violência ela teria sido uniforme em todo o território nacional. E no Ceará não foi. Foi muito maior do que a média nacional. Portanto, ficar achando, nós aqui no Ceará, propugnando o hiperencarceramento como saída para a gestão, para um problema de gestão pública, é tecnicamente errado, é socialmente injusto, porque só vai apenar aqueles que historicamente são apenados, e é muito caro e ineficiente. É caro porque o sistema de política criminal ele é caro e ele é ineficiente, porque a única tarefa dele é inocular mais violência no seio da sociedade. Portanto, eu queria aqui revelar, mais uma vez, mesmo que voz minoritária, e é necessário que estas vozes elas se registrem na história, a nossa indignação com uma fraude técnico-política que está se alastrando no Brasil e na sociedade brasileira. Isto é tecnicamente insustentável, isto é politicamente insustentável. Portanto, eu queria aqui, mais uma vez, deixar o meu reclamo. Eu sou absolutamente contrário à redução da idade penal e vou ouvir agora aqui aqueles que me solicitaram a parte, na ordem de inscrição, o deputado Eli Aguiar, a deputada Beth Rose, a deputada doutora Silvana. Deputado Eli. Deputado Roseno, o pronunciamento de Vossa Excelência tem sentido. E a gente sabe que o responsável por esse momento tenebroso, eu colocaria assim, que nós estamos passando, com a nossa juventude enveredando pelos piores caminhos, a culpa é do sistema que vem se arrastando ao longo dos anos. E que nenhuma providência eficaz foi tomada. Entretanto, eu defendo as medidas estratégicas que Vossa Excelência fala, elas são necessárias. Mas nessas medidas estratégicas que Vossa Excelência defende, desculpe, há necessidade também de se incluir as punições. As punições, deputado, fazem parte do sistema democrático de direito. As punições fazem parte do sistema socialista. A punição ela é necessária para inibir e para apenar aqueles que não vivem de acordo com as regras de um país, de uma nação. A sociedade exige isso. E nós não podemos ser contra a sociedade, mas devemos também exigir, como Vossa Excelência está exigindo, que os governantes façam sua parte. Por exemplo, no Brasil, a escola não é obrigatória. O governo do Estado não visita, nem do município, nem o governo da União, as residências onde os jovens estão desocupados, para engajar esses jovens em uma atividade que possa lhe garantir um futuro melhor. Agora, a punição, ela faz parte do sistema democrático de direito. E gostaria de dizer... Eu defendo sanção. O detalhe é o seguinte, que esta casa, inclusive com a presença de Vossa Excelência, aprovou um requerimento com seu voto contra e com o meu favorável, dizendo que nós somos favoráveis à redução da maioridade, porque a minha pergunta é, e gostaria de uma resposta, a quem interessa um jovem de 17 Mais 3 minutos, Vossa Excelência. Um jovem de 17 anos eu lhe agradeço. Assassinar pais de família, destruir uma família inteira e ficar na mais completa impunidade. A quem interessa? Obrigado, deputado Eli. De fato, temos pensamentos contrários. Só dizer, antes de passar para a deputada Beth Rose, em nenhum momento, pode pesquisar, olha, eu escrevo sobre isso desde o início dos anos 2000. Pode pegar todos os textos que eu escrevi, em revista, livro, nenhum deles eu defendi a ausência de sanção. Nós defendemos sanção. A questão é qual é o objetivo da sanção e qual é o melhor sistema para executar essa sanção.
quando nós defendemos um sistema de responsabilização especial, é o que o mundo faz. Acho que o Brasil não tem que inventar a roda. Portanto, nós defendemos isso. Pode pegar tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, nós defendemos um sistema de sanção. E o que é o sistema socioeducativo? É um sistema de sanção. Inclusive, nós temos educadores aqui que sabem da necessidade de conjugar o sistema de sanção à educação. Deputada Beth Rose e depois deputada doutora Silvana. Deputado Renato Rosendo, primeiramente eu lhe parabenizo pela sua posição, principalmente enquanto que a sociedade, como mostram as pesquisas, mais de 80% é a favor da redução da maioridade, você com muita coragem, com muita convicção, ideologia de que isso é uma loucura, essa redução de maioridade, porque ontem eu também me orgulhei, sabe, ontem eu estava no sinal da Antônio Salles com a Praça da Imprensa, ali com o desembargador Moreira, e recebi de mais de 100 adolescentes panfletando, fazendo blitz, e mostraram esse panfleto. Construa conosco atividade contra a redução. E no panfleto dele diz, todo mundo sofre, porém a juventude é a maior vítima da violência. Ao contrário do que se pensa, a juventude não mata mais, e sim morre mais. Todo dia são assassinados 80 pessoas, todo dia, entre 15 e 29 anos no Brasil. 77% são negros e negras, e 93% são homens. Então, o poder público e os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, vai escrever uma faixa. Nós somos incompetentes, vamos colocar os nossos jovens na penitenciária, porque eu não quero pensar. A solução imediata é o quê? É me livrar do problema e agradar a sociedade que está fazendo uma loucura, não tenho conhecimento. E digo, se meus filhos vivessem nessa vulnerabilidade do que está a nossa educação, a nossa cultura, hoje eles seriam um adolescente infrator sem uma menor dúvida. Então, eu parabenizo a sua coragem de ser contra a maioria. Parabéns, deputado. Deputada, me emociona como a senhora sintetizou muito bem. A sexta economia do mundo não consegue fazer um debate sobre o futuro de si própria que não seja a prisão. Nós não cumprimos, a sexta economia do mundo não cumpriu a receita básica de qualquer país democrático. 8 anos de 8 horas na escola. E qual é o debate do Congresso Nacional? Aumentar o sistema carcerário. Portanto, se for verdade o prognóstico que os jornais estampam, que a Câmara Federal irá fazer hoje, do ponto de vista social, político, segundos eu termino. Técnico, nós estaremos dando um tiro no pé, um retrocesso civilizatório. Mas eu espero que as vozes da razão, do bom senso, da justiça se levantem e, sobretudo, permitam ao povo ver que o melhor caminho é, sobretudo, investir na justiça e não na administração penal vingativa das camadas populares. É ofertando outra possibilidade de futuro e não destinando a morte social, política e física. Muito obrigado.